Olá! O Câmera Livre de hoje é especial, porque o ano de 2015 está sorrindo para nós. Vamos fazer uma reflexão de fé e prosperidade? Vou deixar uma mensagem de fé e otimismo para 2015. Fé é o que nos motiva a transcender. Quem não tem fé tem superstições. Amor nos identifica a Deus. Deus é amor. Quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar é aproximar-se de Deus. E esperança é aquilo que nos move nesta vida. Temos a esperança de chegar na presença de Deus um dia. Nosso fim não é o túmulo. Nosso fim é chegar na presença de Deus. Esta é a esperança que nos move. Isso mesmo! Fé, otimismo, amor e esperança são importantes para viver melhor. Vamos começar 2015 juntos? Agora, no Câmera Livre. O nosso primeiro convidado é o pastor Antônio Valentim, da Assembleia de Deus, Ministério de Agudos. Pastor, hoje a gente vê que as pessoas vêm numa busca incessante, né? Quero o melhor. Isso daí é muito natural no dia a dia. E como que o Senhor ministra a tua palavra com os seus fiéis, dentro da Bíblia? Olha, Mara, a palavra de Deus, ela nos garante que o próprio Deus, falando sobre isto, sobre este respeito, ele nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e for rebeldes, sereis devorado à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Então nós vemos que nessa busca que as pessoas têm essa ambição de conquista, e alguns até usam um provérbio dizendo que os meios justificam os fins, e aí nós vemos tantas barbaridades acontecendo. Muita violência, né? Exatamente, a falta de amor, de respeito, pessoas passam por cima como um trator. Então nós vemos que não há necessidade desta busca violência. É tão somente nós buscarmos a Deus, crer e obedecer a sua palavra. Ele mesmo está dizendo que nós desfrutaremos o melhor desta terra. E ele é educado, né? Na palavra mesmo que o Senhor acabou de fazer a leitura pra gente, ele fala, se quiseres, né? Então, e é o amor. Veja como que Deus, ele sempre trabalhou com o livre arbítrio. Ele não chegou e impôs. Ele deu a opção. Se quiser, caso não queira, também tem a consequência, como diz o versículo 20. Mas se recusar e fordes rebelde, sereis devorado à espada. Este versículo está falando sobre as consequências de não ouvirmos e obedecer à voz do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Quem obedece, como a própria palavra diz, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então é somente obedecer que nós desfrutaremos o melhor desta terra. E temos exemplos bíblicos. Você pode citar para a gente? Por um exemplo, uma das coisas mais belas, uma das grandes dádivas que Deus nos deu é os filhos. E nós encontramos na palavra do Senhor uma mulher que ela creu e ela buscou, ela acreditou diante de todas as adversidades que estava acontecendo e as oposição. Ela buscou a Deus, ela confiou.
ao ponto dela até ser ignorada, ter uma interpretação errônea de algumas lideranças, mas ela acreditou. E por causa disso ela buscava a Deus. E ela mesma dizia, por causa do meu desgosto é que estou buscando a Deus. E Deus a abençoou com um filho, Ana. Deu-lhe Samuel, sacerdote, rei e profeta na nação de Israel. A obediência, né? O amor e a fé tem que andar junto, em Sim, comunhão. sim, as três coisas tem que haver um conjunto, porque não é só ouvir. Tem pessoas que ouvem e não obedecem. Tem que ouvir e obedecer. Sendo que obedecer é o grande segredo, não é ouvir, é obedecer, praticar, crer e acreditar. A gente vê muita violência, realmente, as pessoas querendo muito para si, né? O egoísmo, o individualismo tem prevalecido em muitas situações. O que o senhor pode falar para nós, para uma melhora em relação, agora esse novo ano que está se iniciando, 2015, né? O amor é o ponto principal, como tantos outros. O que o senhor pode pontuar para a gente? Olha, este ano que está findando, nós fomos conhecedores através da mídia de tantas tragédias, violências que aconteceram. E uma coisa que eu percebo que está faltando na humanidade não é somente a religião, mas sim é Cristo que está acima de todas as religiões. Porque é onde que Cristo entra, a violência, essas coisas que levam as pessoas a praticarem esses atos absurdos, Cristo ele entra, ele elimina, aí entra a paz, entra o amor, é o que ele veio trazer, né? Ele veio trazer o reino de Deus aqui na terra. Seria exatamente, né, pastor, amar ao próximo como a si mesmo? Exatamente, tanto é que ele disse que os 2 mandamentos, amar a Deus e o seu próximo como a ti mesmo. Obedecendo esses 2 mandamentos, os outros 8, consequentemente, a pessoa ela tirará, como diz, de letra. Esses 2 são os pilares. Sim. Porque ninguém quer o mal para si mesmo. Então, Sim. a partir do momento que você tem essa prática com o outro, traz um bem para todos. Sim, exatamente. Quando a pessoa ela ama a si própria, ela, consequentemente, aquilo que ela não quer para ela não deseja ao seu próximo. Pastor, então o senhor pode deixar para a gente uma mensagem? Gostaria de desejar a todos que 2015 seja um ano abençoado. Como Deus mesmo está dizendo, se quiserdes e me ouvirdes e obedecer, desfrutarão o melhor desta terra. Que a paz de Deus esteja em todos os corações e um feliz 2015. O Câmera Livre Especial, vamos conversar com o Padre Milton. Padre Milton, virada do ano, a gente já está chegando em 2015. É momento de refletir, né? Nesse mundo do consumismo, do capitalismo. Estamos vivendo muito mais uma era do ter do que do ser. Como que podemos pensar melhor sobre essa questão? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos que nos assistem nesse programa, Câmera Livre, e é uma alegria poder me dirigir a cada um deles neste momento, né? Primeiro, de fato, nós vivemos na era do consumismo. O capitalismo é que gera formas de consumo que não são muito adequadas à nossa forma de viver, considerando as nossas necessidades essenciais. Vivemos uma sociedade que cria consumos exagerados, né? E o Natal é uma festa religiosa.
É a festa em que nós fazemos a memória do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a primeira vez que o Senhor se manifestou para nós e veio habitar entre nós, na figura, na forma humana. E Natal é para celebrar a primeira vinda do Senhor, né? E infelizmente o Natal se tornou a festa do Papai Noel, a festa do presente. Parece que você não celebra o Natal se você não presentear alguém. E o melhor para ser presenteado é a figura de Jesus Cristo. E muitas vezes ele é apenas o álibi para que eu faça uma festa e presenteie as minhas pessoas. Então o Natal deixa de ser uma festa religiosa, uma festa cristã, uma festa da família, da paz e da harmonia, para se tornar a festa dos presentes, né? E nesse sentido, mais uma vez, o ter é quem vai dar sentido ao Natal e não o ser. O Natal é a celebração do ser de Deus que se fez presente entre nós. E no ser de Deus, a divindade do ser que se manifesta em cada ser humano. Porque cada ser humano é uma forma que Deus tem para nos dizer que Ele não perdeu a esperança na humanidade. E a gente transforma, modifica toda essa sacralidade que o Natal representa e transforma na festa do comércio, na festa dos presentes, na festa do ter. Se eu tenho algo para presentear, se eu tenho um peru de Natal, se eu tenho outros elementos que a sociedade consumista me coloca para eu celebrar a ceia, então eu tenho um bom Natal. Do contrário, o meu Natal não será tão bom. Quando, na verdade, o Natal é excelente, é a festa cristã que nos hermana diante do ser de Deus que veio habitar entre nós. E no mundo consumista em que nós vivemos, há um desvirtuamento desta forma de entender o Natal. É momento, então, para refletirmos em relação a isso, né? Pensar e agir como criança, seria? Na verdade, a reflexão deve nos acompanhar toda a nossa vida. Quando nós não refletimos, nós agimos como animais, né? E o Natal é um tempo propício para isso, que nos ensina a olhar o mundo de forma mais materna, de forma mais fraterna, de forma mais humilde, ou seja, de forma mais cristã, sem dúvida nenhuma. De fato, o Natal amolece um pouco o coração das pessoas, só que, infelizmente, muitas vezes, esse amolecer dos corações só fica parado neste período. E a Igreja Católica, ela pensa que nós podemos usar esse período, sim, para amolecer o coração das pessoas, mas que esse coração amolecido se estenda por todos os dias do ano. Então nós queremos fazer do Natal um momento, sim, de tornar o ser humano mais humano, né? Menos capitalista, menos consumista, um pouco mais introspectivo, considerando a sua perspectiva de fé em relação a um Criador que veio ao mundo, se tornou criança e nos mostrou que o caminho da santidade, que o caminho da felicidade é o caminho da humildade, é o caminho da partilha, é o caminho do perdão. E Natal, em teoria, deveria nos ajudar a nos tornar cada vez mais humanos e não mais consumistas. O senhor tocou num ponto interessante, a fé. Ela pode contribuir para que as pessoas se tornem pessoas melhores, ajude um ao outro, deseje para o outro aquilo que gostaria para si mesmo? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer sempre nas minhas pregações, quem não tem fé tem superstições, né? Eu tenho fé, eu acredito num Deus, né? Esse Deus é que rege a minha vida, este Deus, ele sabe o que está acontecendo comigo em particular e com a humanidade enquanto conjunto. E é em nome desse Deus que eu pauto a minha existência. Isso é ter fé. Quem não tem fé tem superstições. E a superstição muitas vezes pauta o caminhar de muitos seres humanos de forma consciente ou inconsciente. Eu vou exemplificar para você. Estamos próximos ao Natal, passado o Natal, nós temos o Ano Novo. O Ano Novo é marcado por superstições, não por fé. Ou seja, veja o que as pessoas dizem, eu vou usar determinada peça de roupa porque eu quero no ano seguinte paz. Eu vou usar determinada roupa porque eu quero no ano seguinte um grande amor, uma grande paixão, com a cor X. Não, eu preciso de dinheiro, então eu vou usar a peça com a cor Y. Isso tudo é superstição. Dentro de um universo de superstição se coloca determinados alimentos que podem ser ingeridos na virada do ano. Tais alimentos podem ser ingeridos, outros não. Comer isso não pode, porque esse animal cisca para trás, então eu vou para trás. Isso é superstição pura, né? Então o nosso povo tem muito mais superstições do que fé, embora é um povo que proclame a fé, né? E neste sentido, então, eu sempre deixo claro aos meus paroquianos, nós fazemos a virada do ano
sempre na igreja. Há anos nós fazemos isso. Nós nos reunimos meia hora antes do final do ano, às 23 horas e 30 minutos. 23 horas e 45 minutos eu exponho o Santíssimo e diante do nosso Deus, que tem nas mãos o poder, a glória, a eternidade, a Ele a honra, a glória e o poder. Ele é o Senhor do tempo e da história. Então, diante desse Deus, a gente agradece tudo aquilo que Ele pôde fazer conosco durante este ano. E esse mesmo Deus nos acompanha nos primeiros 15 minutos do ano seguinte. A gente faz a virada na presença dEle, louvando, agradecendo, orando, dizendo: Senhor, nas Tuas mãos está a minha vida. Em comunhão com o Senhor eu caminho na minha existência, né? Isso é ter fé. Independente disso, depois, se você quiser confraternizar-se com seus irmãos, seus amigos, seus colegas, naquilo que se chama Réveillon, você pode ir sem nenhum problema, mas Deus veio em primeiro lugar. Independente da roupa que você usou, Deus é o Senhor da tua vida, da tua história. Então eu costumo dizer, esse período de Natal, juntamente com o Ano Novo, que é muito próximo ao Natal, nós temos que valorizar a fé. Fé num Deus que se fez homem e veio habitar entre nós, da figura do seu Filho Jesus Cristo, né? Que nos mostrou o caminho da verdade, o caminho da santidade, e nos deixou bem claro que este caminho é a porta estreita. Não é fácil seguir este caminho, mas é extremamente possível, é viável. E ao mesmo tempo, neste final de ano, a gente vem proclamar: quem não tem fé tem superstições. Então nós temos que proclamar a nossa fé neste Deus, que é o Senhor da vida e o Senhor da história. Nele nós temos a nossa vida caminhando na santidade. Muito bem, Padre. Eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir que o senhor deixe uma mensagem, então, para os nossos telespectadores, uma mensagem de fé. A todos vocês que nos ouvem, eu peço, tenham fé. É o grande tesouro que nós podemos ter neste mundo. Infeliz do homem que acredita nas riquezas, nos seus tesouros, que acredita somente em si. Jesus Cristo deixa bem claro que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Potencialize a fé, evolua na fé, faça com que a fé de vocês seja um diferencial na sua vida. E isso não só no tempo de Natal, mas em todos os momentos da sua existência. E você vai descobrir que quem tem fé tem tudo. E quem não tem fé pode até achar que tem tudo, mas tem muito pouco. E pode até viver uma vida relativamente boa, pautada na matéria, pautada no consumismo, pautada nos valores terrenos. Mas vai chegar um momento que você vai descobrir que o ser humano sem fé é muito pouco. Se reduz a um pequeno período da sua existência, que pode ser de 70, 80, 90 até 100, 120 anos, mas isso é muito pouco. Deus não nos fez só por um pequeno período da nossa existência. Deus nos fez para a eternidade, para transcender. E a fé é o único elemento que nos mostra o caminho da transcendência, o caminho da verdade, o caminho da pureza, o caminho que faz com que a vida se torne plausível, possível ser vivida, apesar de tantas dificuldades. Deus é o Senhor que nos dá a fé. E fé é dom. Não se adquire fé. Fé é algo que se desenvolve a partir da crença que se tem num Deus. Padre, muito obrigada por contribuir com a gente com essa mensagem, para que cada um de nós possamos refletir realmente sobre isso, né? Sobre a fé, sobre o amor. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e deixo a minha bênção a todos aqueles que me ouviram neste momento. Muito obrigado. Você que nos acompanhou durante o ano que passou, o nosso muito obrigado. E em 2015, queremos estar juntos novamente. Fé, paz, amor e saúde a todos. Tchau.